Começa agora o podcast Papo de Eletricista. Conecte-se a um novo mundo. Seja bem-vindo a mais um podcast. Eu sou Bruno Eletricista e esse é o seu podcast semanal de entrevistas, o primeiro do setor elétrico. É o Papo de Eletricista trazendo entretenimento técnico aos diversos profissionais desse setor. Lembrando a você, ouvinte, que semanalmente disponibilizamos em nosso canal do YouTube o vídeo desse podcast. Com isso, além da possibilidade de ouvir através do seu dispositivo móvel, você também poderá assistir tudo o que acontece aqui no estúdio. Conheça nosso canal no YouTube, temos diversos vídeos lá, além dos podcasts. Acesse papodeeletricista.com.br/YouTube. Conecte-se a um novo mundo. No programa de sábado passado, eu entrevistei o engenheiro eletricista Edson Martinho, diretor executivo da Abracopel, Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade. Nós dois conversamos sobre as diversas ações realizadas pela Abracopel no país. Edson apresentou um breve panorama dos acidentes fatais envolvendo a eletricidade nos últimos anos, com base em um levantamento anual realizado pela entidade. Nós dois ainda falamos sobre a importância dos eventos presenciais para a conscientização dos profissionais sobre a segurança das instalações e operações envolvendo a eletricidade. Se você ainda não teve a oportunidade de ouvir o programa, faça isso. Edson entregou muito conteúdo durante o nosso bate-papo. Esse podcast, assim como os anteriores, está disponível em nosso site, papodeeletricista.com.br, ou no nosso canal do YouTube, papodeeletricista.com.br/YouTube. Você pode também, através do nosso site ou de qualquer agregador de podcast, baixar o programa em seu smartphone ou tablet e ouvi-lo a caminho do trabalho ou da faculdade, por exemplo. Depois de ouvir o podcast, deixe o seu comentário sobre o que achou das entrevistas. Você pode fazer isso no post da entrevista lá no nosso site ou no nosso canal do YouTube. Ou ainda, enviar uma mensagem de áudio para o nosso WhatsApp. Anote o número aí, 34 99 175 17 91. papodeeletricista.com.br. Hoje, mais uma vez, eu tenho a oportunidade de entrevistar uma pessoa na qual eu acompanho o trabalho há um bom tempo. O convidado desse podcast nada mais é que o professor Hilton Moreno, engenheiro eletricista e sócio-diretor do grupo HM News. O grupo hoje gera mensalmente conteúdo técnico para um portal na internet e 2 revistas impressas, que juntas somam mais de 16 mil exemplares distribuídos gratuitamente todo mês. Além disso, organiza anualmente 2 eventos presenciais que percorrem as principais cidades do país. Fora isso, Hilton Moreno participa como membro do Comitê Brasileiro de Eletricidade da ABNT, ou seja, ele e outros membros do comitê é quem formula os textos normativos, ou seja, aquelas normas que eu e você, eletricistas, temos que seguir ao executar uma instalação elétrica. Depois do nosso intervalo, você acompanha esse bate-papo com o Hilton Moreno. Já conhece nosso perfil no Instagram? Toda semana, novas fotos. instagram.com/papodeeletricista. Curta e comente nossas publicações. Segue a gente lá, instagram.com/papodeeletricista.
Nosso bate-papo de hoje é com o engenheiro eletricista Hilton Moreno, professor, palestrante, membro do Comitê Brasileiro de Eletricidade da BNT, sócio-diretor da Hilton Moreno Consulting e Grupo HM News. Professor Hilton, seja bem-vindo ao programa de hoje. Muito obrigado, Bruno, pelo convite e uma saudação aí a todos os nossos participantes. Hilton, o senhor formou como engenheiro eletricista pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo em 1980. De lá para cá são 36 anos, de trajetória. Eu queria que o senhor destacasse para a gente o que o senhor sentiu de grande diferença daquela época que o senhor formou para hoje no nosso setor, em questão de segurança, enfim. Legal. Então, Bruno, primeiro que passam rápido, 36 anos, né? Parece que foi exatamente ontem, como diz o chavão, né? Mas o que acontece? Primeiro, assim, eu comecei a carreira como engenheiro fazendo projetos de instalações elétricas. Uhum. Então, a primeira coisa que me chama a atenção nos 36 anos, né? Naquela época era papel vegetal, régua, prancheta, régua T, nanquim, né? Uhum. E hoje, isso aí, acho que nos museus só a gente encontra. Então, primeiro houve uma evolução muito grande na técnica, né, de se fazer projeto. Acompanhando essa técnica, a parte toda de softwares, que na época praticamente não existia nada sobre isso. Então, assim, para quem atua nessa área de instalações em geral, particularmente em projeto, a evolução foi assim, astronômica, né? Uma coisa inimaginável para aquela época. Então, nisso uma evolução sensível. Na parte de instalação propriamente dita, que a gente acompanha também há muito tempo, né? Uhum. O que houve de grande também é uma evolução bem destacada. Foi a disponibilidade no mercado de várias opções de produtos e de tecnologias que remetem à segurança das instalações elétricas. Então, na minha época lá de formado, 30 e poucos anos atrás, o exemplo, né, os fusíveis mais populares do mercado era aquele rolha de porcelana com um chumbinho no meio, né? Uhum. Disjuntores começavam a ser coisas usadas, enfim, né? E hoje a gente, obviamente, o mundo mudou completamente, estamos nos dispositivos aí de surto, DRs e uma série de outras coisas, relés digitais e inversores e por aí vai. Acompanhando esse movimento todo, a outra evolução que eu senti muito, até por estar bem ligada a ela, na área de educação, né? Uhum. De formação, onde antigamente o que podia se ensinar em termos, estou falando especificamente de instalações elétricas, esse nosso mundo, né? Uhum. Ensinava-se muito pouco ou quase nada sobre isso. Na área de segurança, então, envolvendo a parte elétrica, não se tinha praticamente nada, né? O que existiam eram as coisas muito mais focadas na parte das concessionárias de energia elétrica, sendo que para o eletricista, para o instalador, enfim, que não tivesse ligado a uma concessionária, por exemplo, as recomendações de segurança praticamente não existiam. Então, eu, tentando resumir 36 anos de como era e como é, eu vejo assim uma enorme evolução do mercado como um todo e de seus atores como um todo, na direção de termos tecnologias melhores, mais recursos de projeto, mais opções de instalação e um cuidado especificamente, remetendo à sua pergunta, muito maior na área de segurança, tanto dos trabalhadores que mexem com eletricidade, quanto segurança das pessoas que usam e segurança do patrimônio, né? Então foi uma evolução astronômica. Com certeza. Hilton, e o senhor é membro do Comitê Brasileiro de Eletricidade, que eu acredito que também seja um dos atores nessa evolução, né? Nesses 30 e tantos anos que o senhor está formado. De fato, sim. O papel desses comitês de normalização, seja em que áreas forem, mas no nosso caso particularmente na área elétrica, o papel dele é dar exatamente
essa base, a base normativa, a base de documentação para que o mercado em geral possa aplicar essas tecnologias, essas técnicas, essas práticas de engenharia, né? Então, o trabalho de normalização que é feito nesses comitês nada mais é do que organizar o conhecimento técnico que existe em relação a determinados assuntos, organizá-lo na forma de um documento que é consensado entre os especialistas que participam desses comitês, e aí, uma vez isso organizado, vira um documento que serve como referência para os profissionais trabalharem em cima daquilo, que documentos esses, né, que garantem um mínimo de segurança para as pessoas, para as instalações e para o patrimônio. Esse é o conceito. Então, a normalização e os seus respectivos comitês têm um papel fundamental. Sem isso, dificilmente a gente conseguiria atingir um grau de organização suficiente que permitisse o segmento evoluir naqueles termos que eu comentei com você na questão anterior. Hilton, e essas normas, por exemplo, o senhor participou, dentre várias, da 5410, da 15920 e da 14039. Correto. Que eu acredito que são as principais hoje dentro do nosso setor e dentro de instalações elétricas. Como o senhor avalia a percepção do profissional de chão de fábrica, do eletricista mesmo, da importância dessas normas nesses anos? Muito interessante também. Eu acrescentaria essa lista como uma quarta que comporia as principais dessa nossa área, a NBR 5419, que é a de proteção contra descargas atmosféricas, né? O pessoal chama a norma de para-raios, né? Isso. Eu acrescentaria essa como um quarteto aí que compõe as principais normas dessa nossa área. A evolução delas, da mesma forma que nos outros temas, foi enorme. Te dou um exemplo. Na verdade, quando eu comecei quando eu me formei em 80, foi exatamente o ano em que foi publicada a primeira versão da NBR 5410, né? Até aquele ano, exatamente o ano de 80, a norma que existia antes para fazer instalações elétricas era a falecida NB3, né? Que alguns até usaram, né? E, na verdade, durante os estudos na faculdade, o nosso texto de norma de instalações era a antiga NB3, né? Que era uma norminha com 15 páginas. Era uma coisa, assim, absolutamente incipiente, né? E aí passamos já na edição da 5410 lá em 1980, né? Já se passou a ter um texto muito, mas incomparavelmente melhor em termos de segurança, de abrangência do que era até então a NB3. Na época, e daí foram evoluindo com as sucessivas revisões da 5410, uma delas hoje em andamento, né? Estamos no meio aí do trabalho de revisão da NBR 5410. Então, esses documentos foram sendo constantemente atualizados, né, para ir ajudando e fazendo o mercado evoluir em todos os sentidos, sempre visando lá no final das contas a segurança. Na parte, por exemplo, de média tensão, né, o que existiu até 1998, mais ou menos, era a NB79, né? Igualmente era uma norma que se chamava de alta tensão, né? Que também era uma norma com 20, 30 páginas, não muito mais do que isso, que basicamente era uma norma de subestações, não era nem uma norma que podia se chamar de instalações. Aí também, depois de a gente montou uma comissão. Na época eu tive a oportunidade de ser o presidente, aí, o coordenador dessa comissão, e saímos daquela versão antiguinha da NB79 e partimos para, então, passou a se chamar NBR 14039, que também teve depois revisões e está sendo aperfeiçoada. E a 15920, nesse cenário, é uma norma mais recente, né? Uma norma aí de dimensionamento econômico de condutores. Ela é de 2011,
que apresenta nessa linha que nós estamos falando de evolução do mercado, ela traz uma novidade, que é, além daqueles dimensionamentos de condutores tradicionais das normas 5410 e 14039, a 15920 trouxe a grande inovação e tendência de considerar o aspecto de eficiência energética no dimensionamento dos cabos e, consequentemente, a eficiência energética das instalações elétricas. Então, aí é mais uma evolução nesse caminho normativo. E fechando esse quarteto aí com a 5419, né? Ela também ficou por muitos anos uma norma relativamente simples, quase uma receitinha de bolo, né? E até que em 2005 ela teve um primeiro salto interessante, onde ela já olhou para a edificação e para a proteção de uma maneira mais completa, até agora a publicação da revisão 2015 da 5419, que de pouco mais de 30 páginas passou para quase 300 páginas. E aí então ela representou realmente um salto enorme em relação à melhoria da qualidade do que vai ser feito. Eu dei uma volta longa para responder sua pergunta, que era para contextualizar. Sim, claro. Como é que eu vejo os profissionais em relação a essa norma. Eu, também ao longo desses vários anos, o que eu percebo é efetivamente um reconhecimento cada vez mais dos profissionais, sejam eles os eletricistas, técnicos, engenheiros, enfim. Eu vejo um reconhecimento da importância de seguir essas normas cada vez maior, né? Não ousaria dizer que 100% dos profissionais conhecem, seguem ou, enfim, se baseiam nas normas, mas a evolução ao longo dos anos é muito destacada. Hoje acho que dá para dizer, ao contrário de 10, 15 anos atrás, hoje acho que eu arrisco dizer que a maioria dos profissionais que atuam nessa área, a maioria conhece, né? Já ouviu dizer, conhece, e muita gente aplica ou tenta aplicar. Então houve nesse sentido uma evolução muito positiva em relação à percepção da importância das normas pelos profissionais. Hilton, e o senhor como membro, a 5410, a última revisão, se não me engano, foi em 2004, com uma correção em 2008, não é isso? É uma correção ortográfica, sim, basicamente. Sim. A gente considera na prática a norma de 2004. 2004, mesmo. Isso. Uhum. Como que funciona uma revisão de norma? Eu sei que é algo complexo, são vários membros no comitê de várias entidades, empresas, enfim, mas como que funciona e qual o critério para se reavaliar uma norma, por exemplo, como a 5410, que eu considero no nosso setor de instalações a mãe de todas as outras, porque ela é a base, ela aborda o essencial de uma instalação elétrica, está na 5410. Como que funciona esse processo? Ótimo. E, bom, primeiro concordando com você, sem dúvida, 5410, você falou a mãe, é um termo que a gente usa muito, outro termo é a bíblia das instalações, enfim, é um documento, não tem como ignorar a 5410. Ao mesmo tempo, como você comentou, ele aparentemente o processo de revisar ou até mesmo de fazer uma norma nova, aparentemente é complexo, mas no fundo ele é ao contrário, é muito simples. Simples já começa pela como as pessoas podem participar desse processo de elaborar ou revisar uma norma. Como eu costumo também brincar, né? Assim, é só aparecer lá. Ou seja, não tem um vestibular, não tem prova, não tem seleção, não tem entrevista, não tem nada. Você só precisa saber qual é o dia que vai ter a reunião, simplesmente vai lá, senta e pronto, você já passou a ser um membro da comissão, né? Simples assim. O detalhe é o que você ganha e qual é a responsabilidade de você estar fazendo isso, né? Uhum. Então, em primeiro lugar, para quem quer participar, simplesmente se você mandar um e-mail para cobei@cobei.org.br, né? Cobei de Comitê Brasileiro de Eletricidade e Iluminação, né? Então, cobei@cobei.org.br.
você solicita, quero fazer parte da comissão de revisão da NBS 5410, me mande o convite para a próxima reunião. Pronto, vão te mandar um convite, você vai lá e participa, ok? Então você já é um membro. Agora, o que você ganha? Você ganha muito conhecimento, você vai estar participando com um grupo de pessoas das mais variadas formações, mais variados conhecimentos, e cada um dando lá a sua opinião, seu palpite, defendendo o seu ponto de vista. Isso é muito enriquecedor do ponto de vista de agregar conhecimento e relacionamento, né? Você poder conhecer mais pessoas, né? Então esse você ganha. Qual é o outro detalhe? Você não ganha nada financeiramente, ninguém recebe um tostão para participar de norma. Ao contrário, você tem os seus gastos para poder participar de norma, começando pelo seu tempo e depois, eventualmente, gastos diretos, né? De ter que ir lá, enfim. Essa é uma segunda informação. Por outro lado, um contraponto, você vai sabendo antes o que vai acontecer no futuro em relação àquela norma, a novos produtos, novas tecnologias, enfim. Então você antecipa, sabe antes o que vai acontecer e, mais importante, você pode ir influenciando o que vai ser escrito lá ao longo do processo e não só depois, lá no final, numa fase de votação pública, onde ali você ainda pode fazer sugestões, mas ali o texto já está muito adiantado, né? É mais difícil, não é improvável, não é impossível, mas é mais difícil. Então tem prós e contras. No meu caso, como eu sou fã disso, eu só vejo mais os prós do que os eventuais contras, né? Então a primeira coisa é isso, a participação é totalmente livre e voluntária, é só aparecer lá e começar a participar. O outro ponto é qual é o critério para revisar uma norma. Primeiro existe o regulamento da BNT, né? Uma norma depois de 10 anos de publicação, ela tem que ser levada ao critério da comissão de estudos respectiva da BNT para ser avaliada se ela continua em uso sem nenhuma observação, ou se ela tem que ser revisada ou se ela deve ser cancelada. Então, 10 anos é sempre uma data limite para que, se ninguém falou nada daquela norma em 10 anos vai ter que ser falado alguma coisa sobre ela. Mas nesse período de 10 anos, em qualquer momento, o grupo, a comissão de estudos daquela norma específica, pode querer revisá-la, ou pode querer fazer só uma emenda, poucas correções nela, enfim. Então aí fica a critério dos membros, ou mesmo alguém fora, que ainda não é membro da comissão, mas que sinta que está na hora de fazer alguma alteração naquela norma, sempre pode requisitar para a BNT que seja iniciada uma revisão. Aí é reconstituída a comissão de estudo daquele assunto e é avaliado se naquele momento existem novas informações suficientes que justifiquem abrir uma revisão daquele documento, né? No caso da 5410 especificamente, de 2004 que ela foi publicada até hoje, foram publicados inúmeros documentos da IEC, que é a mãe lá de todas as normas hoje da BNT, né, na área elétrica. Houve a publicação de documentos novos, que mais do que suficientes, que justificassem atualizar a NBR 5410. Eu acho que é importante dizer, Wilton, que a 5410 ela segue o que mundialmente é seguido, em questão de segurança, de instalação e tudo mais, né? Não só ela segue, como em alguns assuntos ela é até mais rigorosa, e em outros ela, como a gente diz, né, ela tropicaliza aquelas orientações no âmbito internacional que são muito genéricas, né? Então, mas te dou um exemplo concreto, no caso da nossa ser mais rigorosa. Enquanto que na IEC, lá na mãe da 5410, aquela parte, por exemplo, do uso de cabos elétricos com baixa emissão de fumaça, né? Em determinadas situações. Enquanto que na norma internacional ela é ela é mais genérica e menos rigorosa,
a 5410 é bastante rigorosa nas situações em que esses cabos, esses produtos devem ser utilizados, e isso atende aos incêndios que a gente teve no Brasil, Edifício Andral, Joelma, Grande Avenida e assim vai, né? Que fizeram com que a nossa realidade fosse prestado mais atenção nesse assunto por aqui. Então, complementando efetivamente o que você falou, não só a gente segue literalmente, a gente não só traduz as normas internacionais, a gente traduz, estuda e adapta para a nossa realidade com contribuições dos participantes da comissão, adapta para a realidade brasileira. Hilton, sobre a 5419, eu como eletricista, antes dessa última atualização dela, pelo menos aqui na região, sempre a parte de aterramento, de proteção, propriamente dita, sempre foi um mito para os eletricistas, devido a poucas referências que a gente tinha. Até mesmo a 5419 era muito aquém das necessidades de nós instaladores. E aí, como o senhor disse, ela saiu de poucas páginas para quase uma bíblia. Isso. De 300 e tantas páginas. Como que o senhor sente que o mercado como um todo, tanto empresas, associações e o pessoal de instalação dos eletricistas receberam essa vamos chamar assim de nova 5419 pelo tamanho que ela ficou agora? Tua pergunta é muito legal, óbvio. Eu vou dar a minha sensação, até como organizador de eventos que a gente roda o Brasil e trata desse tema, né? Sim. O que eu percebi é literalmente assim, o mercado ainda está atordoado. É como se você tivesse recebido um soco bem no meio do nariz, né? O pessoal meio que perdeu a consciência, tá tentando se recuperar, se encontrar, achar onde está, né? Porque foi realmente uma mudança muito brusca, muito brusca, assim, para quem não acompanhou os 11 anos que levou a revisão dessa norma, né? Foi uma mudança muito brusca, né? Então, o que acontece é que essa mudança, ela ainda está, no meu entender, começando a ser absorvida pelo mercado, né? Os profissionais estão em estágios entre si muito diferentes, né? Tem alguns poucos profissionais e empresas que já se adaptaram à nova norma, né? Já entenderam e conseguem aplicar, mas eu ainda vejo hoje, na data de hoje, a maioria do mercado em todos os segmentos ainda com muitas dúvidas e com dificuldades na aplicação da norma. É uma overdose de informações, né, Hilton? Foi, aí assim, como sair disso agora é realmente com muito estudo, autoestudo, ou recorrendo a eventos ou a cursos, ou precisa estudar, as pessoas precisam estudar, porque assim, a nova norma tem 4, em resumo, não vou explicar a norma até porque eu não sou especialista nela, mas o que eu já aprendi de ouvir muito sobre ela, ela tem 4 partes. Na verdade, a parte 1 da norma e a parte 3 basicamente é o que é a norma antiga. Eram aquelas 30 páginas que tinham antigamente, elas quase que literalmente viraram a parte 1 e a parte 3 da norma nova. O galho está na parte 2 e na parte 4, que são completamente novas. E foram elas que deram esse volume de novidades na 5419. Então, por serem temas novos, muito novos e com muita informação, está havendo uma dificuldade para o pessoal assimilar nesse curto prazo, né? A norma praticamente fez 1 ano agora, né, que está em vigor, né?
Então é pouco tempo ainda para o pessoal ter absorvido tudo em relação a ela. Eu cheguei a dar uma olhada superficial, também não é a área que eu atuo, essa área de proteção propriamente dita. Eu sempre atuei numa área diferente. Mas para quem nos ouve, eu acho que é bom a gente pelo menos dar uma clareada, Hilton. Uma norma dessa, e principalmente 5419, ela aborda procedimentos, materiais, segurança, ela aborda várias coisas, né? É assim, ela começa em linhas bem gerais também. O primeiro trabalho dela, e essa é a novidade muito importante da parte 2, é onde ela, o que a norma fala, né, classifica os riscos envolvidos daquela edificação, enfim, daquela situação toda. Existe todo um trabalho de classificar os riscos que descargas atmosféricas podem acarretar aquela situação, né, aquela edificação, enfim, aquele uso, né? Enquanto que na norma anterior, essa determinação de risco você fazia meia dúzia de contas, né? Chegava num número e esse número você decidia se aquela instalação tinha ou não que ter proteção contra descargas, né? Hoje você tem mais de 100 critérios que você tem que ir considerando, quantificando, fazendo cálculos para no fim chegar à conclusão de tratamento na proteção contra descargas precisa ser dado àquela edificação. Então, começa por aí o rigor com que você analisa uma edificação antes de partir para efetivamente fazer o projeto de como protegê-la aumentou muito, mas é muito. Se você não tiver um software ou pelo menos uma planilha de Excel bem feita para te ajudar, é extremamente trabalhoso você fazer isso. Por outro lado, esse trabalho, a recompensa é a conclusão que se chega desse trabalho todo é muito precisa, no sentido de que realmente, vamos dizer assim, a probabilidade de que você vai tomar uma decisão correta em proteger ou não aquela edificação e como proteger e o que proteger, ficou muito mais precisa. Então, o que vier dali para diante fica bem justificado, vamos dizer assim, né? Aí, uma vez feito isso, se for partir para efetivamente fazer uma proteção, a parte 3 são as regras já conhecidas, gaiola de Faraday, método do Franklin, esfera rolante, isso não mudou basicamente, que é complementado pela parte 4 da norma, que é agora, além de você cuidar do que se chama, né, entre aspas, do para-raios da edificação, tem que ser levado em conta a proteção da parte elétrica, dos circuitos, dos componentes, através do uso adequado dos dispositivos de proteção contra sobretensões, os DPS, que é do que trata a parte 4. Então, no fundo, né, espremendo a 5419, ela é uma norma efetivamente de segurança das edificações, em primeiro lugar, dos componentes da edificação em relação à queima por raios e, como consequência disso tudo, de proteção das pessoas contra os efeitos dessas descargas que atingem ou a edificação ou os componentes da instalação elétrica. Espremendo a 5419, assim como a 5410, assim como a 14039, é uma norma de segurança. Eu acho que a 5419 pegou todos os engenheiros, todos os instaladores e colocaram eles na época da caneta nanquim do papel vegetal, né? Foi simplesmente isso que ela fez. A comparação pode ser, tá boa, tá boa. Hilton, o senhor é sócio-diretor de 2 empresas renomadas. Eu conheci o trabalho do senhor quando o grupo HM News era apenas HM News, apenas o portal. Legal. E hoje obrigado. Tem a revista Potência, a revista da instalação, o portal Potência Game News, que é o que eu conheci primeiro, e organiza 2 fóruns, Fórum Potência e o Fórum Eletricista Consciente. E agora eu queria falar sobre
Tudo isso, se o senhor me permite. Pô, eu não só permito, como te agradeço pela oportunidade. Então vamos lá. A revista Potência foi criada em agosto de 2004 e 10 anos depois o senhor a adquiriu e fez a fusão aí com o portal HM News, né? Correto. E hoje ela tem uma tiragem de 8.000 exemplares, mais uma versão online gratuita para o pessoal que sai junto com a versão impressa, não é depois. É liderada pelo jornalista Marcos Orsolon. Correto. E foca elétrica, iluminação, automação, sustentabilidade e sistemas prediais. Queria que o senhor falasse dela para... e se não me engano, é a única hoje, além de ser a primeira, é a única que todo o conteúdo, além de estar no nosso português, também está em inglês e espanhol, tá certo? Certinho. Muito obrigado aí pela descrição. Então, confere tudo que você falou, realmente é uma revista, a revista Potência é muito tradicional, desde 2004, né? Uhum. E aí em 2014, como também você mencionou, eu e o meu amigo e sócio Marcos Orsolon, que era o editor da revista Potência desde a número 1, né? Ele que criou a revista Potência numa outra editora, né? Uhum. Então nós abrimos a nossa própria editora, HM News Editora e Eventos, e aí compramos o título Revista Potência, e a partir daí passamos a editá-la. E publicá-la, né? E nessa aquisição a gente aproveitou para, como se diz hoje em dia, dar uma repaginada literalmente na revista, né? Introduzimos algumas seções novas, introduzimos algumas novidades no editorial, e uma delas que se destaca, foi pioneira e até hoje não foi copiada ainda, foi essa de nas principais matérias e seções, né? São quase todas, nós colocamos um resumo em inglês e espanhol do que é tratado naquela matéria. Isso tem muito a ver, né? Nunca é demais lembrar que o mundo é globalizado, a gente tem aqui no Brasil a presença de muitas empresas, sejam elas de serviço ou fabricantes, né? Que são empresas multinacionais. Temos algumas multinacionais brasileiras, né? São empresas brasileiras que atuam no exterior, né? Então, assim, a nossa ideia foi, pelo menos, ter um resumo daquelas matérias em inglês e espanhol, para que um leitor lá de fora, pelo menos, saiba do que nós estamos tratando. E se ele se interessar por aquele texto, aí ele faz contato, seja lá com quem for, ou com nós, com a gente mesmo, ou com o autor da matéria, enfim, e para obter mais informações. Então, esse foi um momento aí que a gente tem bastante orgulho aí de ter sido pioneiro e ser atualmente, no mercado em geral no Brasil, de todas as publicações em qualquer área, nós somos uma das poucas que tem isso, e especificamente na nossa área elétrica, a única que fez esse tipo de ação. E criamos sessões novas na revista, sessões específicas para falar de normalização, sessões específicas para falar de cabos elétricos, de áreas classificadas, automação, e criamos em outubro do ano passado um caderno especificamente para falar com os eletricistas. Enfim, a gente está sempre procurando trazer inovações com conteúdo bacana, né, para o pessoal. Eu confesso, Hilton, que na época que eu vi sobre a aquisição, eu já acompanhava o portal. E uma coisa que me chamou a atenção na época foi o seguinte, a HM News na época, eu acredito que até hoje é assim, hoje eu acompanho mais a revista do que o portal, mas na época era só o portal que eu acompanhava. Vocês fizeram um processo teoricamente inverso à lógica comum, porque o portal HM News na época tinha, por exemplo, o Minuto News, que era vídeo, o Áudio News, que era áudio, se não me engano, mais as postagens e tal. Então vocês estavam num mundo totalmente digital. Aí vocês vocês puxam para si uma publicação impressa, já tradicional no mercado, mas impressa, bem diferente da linha de trabalho de vocês, e já de antemão coloca ela numa versão paralela, online, gratuita. Geralmente a gente acha, mas um mês depois que já foi publicado, enfim. E vocês não, saiu a impressa, saiu online.
Qual a visão do senhor para trazer para si essa responsabilidade de uma publicação impressa que tem uma logística, um grau de dificuldade comparado ao online, lógico, muito maior? Bacana, né? Legal pela pergunta, e ela realmente, como você colocou, é o que você falou, vai um pouquinho contra a corrente, né, do que se fala, né? Então, um pouquinho para falar de chegar na revista, antes chegando falando lá do portal HM News, que ainda existe com o objetivo dele ainda é o mesmo, ser um portal de conteúdo, né? E isso nunca ele perdeu. Mas o que a gente buscava, né? Com o HM News, tudo é uma questão do tempo, de fazer as coisas no seu exato tempo, né? Naquele momento a ideia era ter um portal diferenciado, até onde a gente levantou, na época não tinha nada, ou pelo menos nós não identificamos nada no mercado brasileiro com uma característica parecida com a proposta que era e ainda é da HM News, que era focar num segmento e usar a linguagem específica de internet. Você que acompanhou e talvez outros amigos aí que estão nos ouvindo aí também nessa parte, os conteúdos do HM News, eles eram feitos para a internet, diferentemente de outros conceitos que se pegava lá um PDF que tinham escrito para não sei o que e botava na internet. O que a gente fazia lá era produzir coisas com a linguagem de internet, né? Sextou Minuto News, podcasts, assim por diante. Então a gente, na época, vislumbrou uma oportunidade de levar conhecimento para o pessoal usando a internet, com material feito na linguagem da internet, na dinâmica da internet, né, e podendo servir a todos, tanto as empresas que apoiavam isso através de patrocínios, quanto o nosso público, né, que desfrutava dessa informação. E aí fomos tocando e o projeto foi, em termos de número de acessos, em termos de visitação, enfim, foi crescendo. Ao perceber isso, né, que existia esse canal, ao mesmo tempo, o próprio Marcos, que já trabalhava na revista Potência, né, já era o editor dela desde sempre. Eu, que sempre tive uma relação próxima com as revistas do mercado, a gente via também que na área de revistas, né, era uma área, digamos, um pouquinho quadradinha, enfim... Engessada. Engessada, boa, tua palavra é melhor do que quadradinha. Engessada, ou seja, tinha uma revista, nem todas, inclusive revistas da área, tinham um site, eu nem chamaria de portal, né? Nem chegava a um portal. Enfim, aí o que a gente percebeu? Que existe um público para papel, ok? Então, a revista, ela tem um público cativo. E isso não é só na nossa área técnica, em qualquer segmento, né? Então, vai existir por um bom tempo um público cativo de papel. Existe um público que é cativo da mídia digital. Existe um público que gosta das duas coisas, mas acima de tudo, existe a possibilidade de integrar essas coisas. Então, o que a gente fez? A gente repaginou a revista Potência para um visual, um contexto, uma linguagem atual. A gente usou o portal HM News, que já falava com esse público, e passamos a trabalhar a revista e portal como uma coisa só em termos de comunicação para o mercado. Então hoje, por exemplo, quando a gente divulga a revista Potência, estou falando a gente institucionalmente ou os vendedores, né? A gente se apresenta como uma solução para levar conhecimento para o mercado que integra o papel com a parte digital e tem um terceiro elemento nisso, que são os eventos presenciais. Então, na verdade, o que a gente construiu é um veículo de comunicação, né, que é composto por papel, por digital e por presencial.
Com isso, com certeza, seja por qual canal for e, ao mesmo tempo, por todos os canais, a gente consegue levar, de novo, sempre a âncora disso é levar o conhecimento até onde ele tem que chegar. Então, se você é um leitor mais jovem que gosta do digital, a gente te dá a revista no digital, mas no mesmo tempo que ela chegar na mão daquele que gosta de ler a revista no papel, né? Uhum. Então tem aquele que é do papel, aquele que é do digital, aquele que quer os dois, e tem gente que além disso tudo também quer participar de eventos, gosta do contato com pessoas. Então a gente acabou integrando isso tudo e eu devo te confessar que tá muito legal. A proposta, o mercado parece que entendeu, a gente tem tido bastante repercussão, uma repercussão bacana nos 3 meios aí, né? E a gente hoje até meio que um slogan aí que a gente utiliza no nosso próprio site, né, no portal, é que a HM News é a que tem uma certa credibilidade, seja no papel, seja no digital, seja no presencial. A gente procura integrar e a gente acredita e vamos ter em breve, tá? Não é para muito distante, não. A gente já está aqui trabalhando em ferramentas que integrem mais ainda o papel com o digital e vice-versa. Então a nossa ideia é... A gente acredita em todas essas e vai ter ainda por muito tempo público para todos eles juntos. Ótimo. Eu estou falando em presencial, vocês têm o Fórum Potência e o Fórum Eletricista Consciente, que começou no finalzinho do ano passado com uma edição piloto em São Paulo e que esse ano já tiveram 2 edições. 2 edições. Tá, o Fórum Potência, todos os 2, eu ainda não tive a oportunidade de ir em nenhum, mas por tudo que eu vi, li, fotos e tudo mais, eu acredito que ele transcende um pouquinho o conceito de fórum e eu particularmente o classificaria, se me permite, como uma imersão, um dia de imersão no setor. Legal. Por quê? Isso sem eu ter ido, tá? Uhum. Eu acredito assim, pelo que eu já vi, além das palestras, eu acho que o contato com empresas ali, pós as palestras, no caso, é algo que eu considero engrandecedor, porque eu já fui em muito evento, eu vou em muita feira, eu gosto muito de feira. Uhum. E esse contato com a indústria, com o representante, eu acho que engrandece muito. E quando você vai num evento que tem a parte, vamos chamar assim, teórica, tá, das palestras, mas que tem aquela parte prática ali com um consultor, com uma empresa, eu acho que contribui muito. E aí, mais uma vez, vocês inovam fazendo um fórum de um único dia com toda essa imersão. O Fórum Potência do ano passado, de todas as edições, foi um sucesso. Esse ano, apenas Brasília, que já aconteceu, dia 6 de abril. O que o senhor me fala do fórum? O que o senhor me fala da receptividade do pessoal? Muito legal também. Obrigado pela oportunidade. Esse ano a gente já fez Brasília, já fez Rio e já fez Belo Horizonte. E semana que vem a gente está fazendo, daqui 2 semanas, em Campinas, tá? Então já... Sim, Campinas, o Fórum Potência só. Fórum Potência. Você diz do eletricista, perdão, você estava falando só do eletricista, né? Não, só do Potência. Só do Potência. O Potência rolou só Brasília até agora. Potência só Brasília. Agora estamos falando do Potência, correto. Daqui a pouco o outro. Vamos separar. Então, porque é muito conteúdo, vamos separar. Coisa, eu já misturei tudo aqui. Tá legal. Então, como é que funciona? E, mais uma vez, a tua leitura é muito legal. Eu fico muito contente de você fazer essa introdução, porque considero que você captou, como se diz por aí, o espírito da coisa, né? Para que nasceu o fórum? A gente, no caso aí, eu particularmente já tenho a experiência de organizar eventos desse tipo, né? Onde era um modelo, um formato mais ou menos parecido, só que com, por exemplo, 2 dias de duração, né? E aí, assim que a gente assumiu a Potência e decidimos entrar na área de eventos, a ideia foi, o que a gente poderia fazer para tornar isso otimizado, para que todo mundo saísse de lá absurdamente satisfeito, otimizasse o seu tempo e pudesse, o mais rapidamente possível, né, tá aplicando aquilo que a gente pretende no evento presencial. E daí surgiu esse modelo do fórum,
que você, mais uma vez agradeço, colocou muito bem, é de fato uma imersão de um dia na área de eletricidade, instalações elétricas, né, em particular. E isso eu inclusive sempre coloco lá no meu, entre aspas, discurso de abertura do evento. Além do lado técnico, que é digamos, uma parte muito, muito importante do evento, né? Existe uma coisa tão importante quanto que, na verdade, é o relacionamento entre as pessoas que estão lá. E é um relacionamento entre os participantes do congresso, né, entre si, deles com os patrocinadores, entre os patrocinadores e entre todo mundo. Então, no fim, a gente acaba em cada evento desse formando quase que uma grande família ali em cada cidade e região que a gente vai, porque era gente que não se conhecia, começou a se conhecer, começam a fazer negócios, começam a interagir, enfim. Acaba sendo um grande encontro, né? Um grande momento ali de pessoas se conhecerem e conhecerem novas tecnologias, novas técnicas, coisas que estão acontecendo em normalização, ou seja, é um festival, né, em que além da parte técnica tem a parte pessoal, motivacional. A gente já teve vários casos, isso para a gente é sempre muito legal. Isso eu, Hilton, já ouvi várias vezes no local e depois o pessoal manda depoimento. Gente que deu uma verdadeira virada na carreira. A pessoa não sabia o que ia fazer da vida, depois que saiu do fórum falou, eu quero estar nesse mundo aqui, né? Não foram uma nem duas vezes que a gente ouviu isso, foram várias. E outros que redirecionaram, outros que disseram, enfim. É uma grande curtição, o fórum é um ambiente legal, né? Independentemente, além da parte técnica, fica um ambiente muito legal. A parte no auditório, perguntas, respostas, a interação entre o pessoal. Olha, é muito divertido, né? É divertido e instrutivo. E aí o que a gente acaba tendo como resultado disso é o reconhecimento. A gente faz pesquisas depois, a gente tal. E nossa, tem sido realmente um sucesso. Deu muito certo. E uma parte desse sucesso que está existindo, né, você resumiu bem, foi esse fato de termos condensado o evento em um dia. Hoje as pessoas não têm muito mais tempo, né, seja por um motivo ou outro, para ficar muito tempo fora, né? Uhum. Então, ao condensar em um dia, ao fazer um evento focado, ao ter também, ele não é um evento enorme, né? Você, em 2 coffee breaks que a gente oferece, mais o almoço que tem, nesses 3 intervalos, os participantes conseguem conhecer com detalhes todos os patrocinadores, que são limitados sempre a 10. Então a gente também não quer fazer um evento grande, né? Uhum. É pequeno, é restrito, é uma reunião, é uma grande reunião, vamos dizer assim, né? E aí acaba dando muito certo, porque dá resultado para todos, né? Seja o patrocinador, seja o público, seja para a gente da organização. Eu acho que é um momento de conteúdo muito intenso, né, Hilton? A palavra que você usou eu achei perfeita, se você me permitir, eu vou usar a partir de agora, é imersão. Eu quero royalties. Ok, depois a gente negocia. Hilton, uma coisa que eu acho que quase ninguém comenta, eu acho que um evento desse, já que são só 10 patrocinadores, né, a sua tropa de elite de patrocinadores, Isso. Eu acho que é um momento ímpar para essas empresas, esses fornecedores, ouvirem o que os instaladores precisam, né? As necessidades, as demandas. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que esse é o... E aí, por outro lado, assim, nós também conversamos muito com os patrocinadores no pré-evento, no pós-evento, né? Avaliamos, fazemos pesquisas, temos bate-papo. Esse tem sido o grande... isso tem tido um grande reconhecimento por parte dos patrocinadores, que é esse contato direto. E é interessante o que você falou, porque é fato, eles não só querem apresentar o que eles têm, mas a maioria dos patrocinadores, eles estão lá mais para ouvir.
Eles querem ouvir o que o pessoal precisa, as necessidades e assim por diante. Poucos estão lá, né? Ou diria quase nenhum até, dos patrocinadores está lá pensando em fazer negócio, em fechar, em ter uma venda. Eles querem mesmo ouvir, eles querem estabelecer e manter um canal de comunicação com aquele grupo que, ao ter dedicado um dia do tempo deles para ir num evento desse, automaticamente qualifica esse público como de muito interesse para os patrocinadores, né? Eles acabam virando formadores de opinião. Uhum. Então, assim, é muito rico. Assim, os patrocinadores que têm tido a oportunidade e acreditaram nesse projeto, e temos vários deles que estão desde o primeiro fórum, né, com a gente, é meio assim, quem vai lá conhece como patrocinador, né, e mesmo como congressista também, continua, vai nos próximos e procura. A gente tem gente que está quase que rodando junto com a gente, ele vai em quase todos os fóruns, independentemente de onde mora, né, que é exatamente para fazer esse network aí com as pessoas. Então tem sido muito gratificante para todos, né. E para quem não conhece o Fórum Potência em si, quais assuntos que são abordados nele? Então, no Fórum Potência, assim, a lógica do evento é que o conteúdo dentro do auditório seja, primeiro, formado por palestras técnicas. Então, a informação que vai sair de lá é técnica. Só que quem dá essas palestras tem dois tipos de palestrantes. Uns que eu chamo de neutros ou consultores, vamos chamar assim. E uma outra parte do conteúdo é dado pelos especialistas dos patrocinadores, ok? Uhum. Mas, independentemente do patrocinador, né? Claro que lá no fim da história, um dia ele quer vender. Mas o que ele vai estar falando lá dentro do auditório é informação técnica relativa ao assunto que ele domina. E como a gente sabe, ninguém sabe mais sobre um determinado assunto do que quem fabrica aquilo, né? Com certeza. Então, ninguém conhece mais de cabo do que quem fabrica cabo. Então, e assim, independentemente de qual seja o produto. Então, as palestras técnicas dos especialistas são dadas por especialistas das empresas que fabricam num tom técnico, ou seja, todas as palestras são de conteúdo. Então, como a grade varia, como cada etapa, cada cidade do Fórum Potência pode variar as empresas que patrocinam, a grade de palestras também varia, né? Dependendo de quem são os patrocinadores em relação a essa parte. Na parte dos consultores neutros, quando eu uso o termo neutro, é não ligado diretamente a um fabricante, né? Aí, no Fórum Potência, a gente tem sempre duas palestras fixas de consultores. Uma é o engenheiro Hélio Sueta, que é o secretário da comissão da NBR 5419. Como eu costumo apresentá-lo, é um dos culpados pela nova 5419. E o outro palestrante que fala sobre a revisão da 5419. E o outro palestrante neutro sou eu mesmo, né? Eu, Wilton, que como consultor falo sobre um pouco, eu divido a palestra no Fórum Potência falando um pouco sobre o estado atual da revisão da 5419. E a outra metade da minha palestra eu falo sobre uma norma nova de eficiência energética das instalações elétricas que está em elaboração num grupo de trabalho que eu coordeno na ABNT. Então a gente dá essas notícias. Os outros temas ligados a fabricantes, como eu falei, dependem deles, mas tem norma de cabos elétricos, de conectores elétricos, norma de painéis elétricos, dispositivos de proteção, e aí vai. Então a grade sempre temas ligados à área de instalações elétricas. Canaletas, né, de alumínio, uma configuração bem legal. Enfim, são vários temas, todos eles de interesse direto de quem lida com instalações elétricas.
Ótimo. Hilton, e não faz muito tempo, o senhor até comentou mais cedo um pouquinho, que na revista o senhor criou o caderno específico para eletricista. E, Correto. não satisfeito, vamos considerar assim, o senhor criou um fórum, né? Algo fácil de se fazer, porque roda o Brasil todo, né? Específico para eletricista, que é o Fórum Potência Eletricista Consciente, que também tem um programa, né? O Eletricista Consciente. Por que isso? Porque mais um evento específico para eletricista, não que o Fórum Potência não seja, mas o Fórum Potência Eletricista Consciente, ele é para eletricista. Correto. O que você me fala de diferença entre os dois e qual a insanidade de se criar mais um evento em 4 cidades, 4 capitais e tudo perto, né? Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo e Recife. Isso, é tudo pertinho. E um por mês, né? E um por mês. São um depois do outro, né? Haja avião pra ir em tudo. Hilton, por quê? Qual a necessidade disso? O que o senhor sentiu do mercado? Qual que foi o feeling? E qual que é o resultado? Eu lembro que final do ano teve edição piloto em São Paulo. Correto. Acredito que deu resultado, porque 4 edições esse ano, né? 4 etapas. E aí, o que o senhor me diz dele? Então, outra ótima oportunidade que eu agradeço aí pra gente explicar. Como é que funciona isso? A gente vem aqui, desde que a gente assumiu a potência, né? A gente vem identificando um movimento geral no mercado de instalações, de várias áreas se manifestando que gostariam de falar mais com esse segmento de instaladores, de mão de obra, do pessoal mão na massa, dos eletricistas, né? Porque ao longo da história, aí, esses anos e anos e anos, congressos, fóruns, eventos, feiras, enfim, sempre, não que deixaram de lado, mas falavam muito e principalmente com, vamos chamar assim, engenheiros, projetistas, especificadores, tal, o pessoal mais que trabalhava em projetos, coisas assim, né? Embora também falassem com o pessoal, vamos resumir aqui carinhosamente, de pessoal de mão na massa, mas não chegavam a falar diretamente assim, né, com esse público. E o fato é que, percebido isso, que havia uma lacuna que falasse mais diretamente com eles, seja por qual mídia fosse, né? E associado ao fato de que o contingente desses profissionais é na casa de centenas de milhares pelo Brasil, né? Não são um nem dois, são centenas de milhares de profissionais mão na massa na área de instalações no Brasil. Juntando isso tudo, se chegou à conclusão, primeiro, a gente tinha a partir de então uma revista, né, associada sempre ao portal, né? A gente tinha um canal. A gente tinha fortes indícios de que na nossa fanpage aí no Facebook, que hoje está com quase 80 mil fãs, né? A gente tinha também, dentro desses milhares de seguidores aí da gente, um contingente também importante de pessoal mão na massa, né? Então, assim, não foi muito difícil somar 2 mais 2 e descobrir que a gente tinha uma revista, a gente tem um portal, tem uma fanpage, tem um grupo, uma área aí no segmento querendo falar com esse pessoal. Aí foi só juntar as coisas e falar, bom, então vamos dentro da revista Potência criar uma seção, um caderno que a gente fala, para falar especificamente com esse público, na linguagem desse público, que não é melhor nem pior, mas tem que ser a linguagem certa para esse público, né? Com certeza. E aí, assim, bom, aí depois foi o que você falou, da insanidade seguinte. Então, bom, aí surgiu o caderno do eletricista, né? Então, dentro da revista, aproveitar. Aí, como a revista vai para o portal, então já teria o canal também via portal para falar com o eletricista. Aí, a gente tinha a revista Potência e o Fórum Potência. Bom,
Se dentro da revista Potência tem um caderno que é do eletricista, por que não um fórum do eletricista? Aí isso a gente chegou a essa conclusão mais ou menos lá para agosto, setembro do ano passado, de que seria bacana, como nós iríamos lançar o caderno do eletricista no mês do eletricista, que é outubro, né? Uhum. Aí a gente começou a pensar, bom, então o caderno do eletricista, por que não um fórum do eletricista também para falar mais diretamente com esse público? E aí daí surgiu então a oportunidade de fazer só que isso nunca foi feito nesse formato, né? Um evento específico para esse público nesse formato. Então falando, bom, vamos fazer um protótipo então, vamos ver se isso dá resultado. Daí surgiu, pegamos aí os nossos parceiros que também são insanos, né? Nossos patrocinadores e tal, não sei o que, vamos nessa. Fizemos o protótipo, foi um sucesso, foi muito legal em todos os sentidos. E aí, com o resultado desse fórum, nós não tivemos dúvida de que deveríamos fazer um fórum específico chamado de eletricista consciente, porém ampliado. Na verdade, ele é um fórum para instaladores, seja lá como a pessoa se chamar, né? Pode ser um instalador que é um eletricista, pode ser um instalador que tem uma instaladora ou é um instalador, enfim. Pode ser um engenheiro que trata de instalações, né? Ele também tem espaço no fórum eletricista. O eletricista é o slogan, mas é um fórum voltado à mão de obra. Qual a diferença dele para o fórum Potência? É um pouco assim, públicos ligeiramente diferentes, eles não se excluem. Como você mesmo falou, no Fórum Potência a gente tem a presença de eletricistas e no Fórum Potência Eletricista nós temos a presença de não eletricistas, então um não exclui o outro. É realmente o enfoque, nós temos, para te explicar, tornar concreta essa explicação. Nós temos patrocinadores, empresas patrocinadoras que estão nos dois fóruns, ok? O que acontece? No Fórum Potência, eles fazem um determinado tipo de apresentação e no de eletricista eles fazem outra apresentação. Muda o tema às vezes ou muda a maneira como faz a apresentação. Enquanto que no Fórum do Eletricista se procura falar mais da aplicação do produto, dos aspectos relacionados à especificação, aplicação, pode ser que no Fórum Potência seja mais interessante estar falando do projeto, do dimensionamento, da escolha, enfim. Então, não que isso seja rígido, porque não pode ser rígido nem no mundo real, né? O instalador tem que conhecer projeto, o projetista tem que conhecer instalação, mas se fosse para tentar simplificar as diferenças, o eletricista fala mais da aplicação, o Potência fala mais do dimensionamento, da escolha, da seleção daquele produto. Mais ou menos, mas sempre deixando claro que a gente nem quer que haja essa divisão clara, né? Tem público para os dois. Porém, a proposta foi bem entendida, aqui que a gente tem visto aqui nos levantamentos de inscrições e participantes. O perfil do pessoal do Fórum Eletricista é mais de instaladores, é mais de mão na massa, enquanto que o perfil do Fórum Potência tem menos pessoal de mão na massa, né? Embora também tenha. Entendi. Então acabou dando certo, o mercado acabou entendendo a diferença de público e de conceito, e tem aqueles que vão nos dois, né? O que seria sempre recomendável todos estarem nos dois. Ótimo. Só lembrando as datas pro pessoal, Fórum Potência vai rolar em Campinas dia 14 de junho, em Fortaleza dia 16 de agosto e em Porto Alegre dia 15 de setembro. Já o Eletricista Consciente rola dia 18 de outubro em São Paulo e dia 22 de novembro em Recife. Hilton, quem quer mais informações, quem quer fazer sua inscrição para participar, onde ele procura, qual que é o caminho? Nós temos um site, né, uma área dentro do nosso portal, digita www.forumpotencia.com.br, forumpotencia.com.br.
Ali você vai aparecer as janelinhas com cada cidade onde ainda tem as inscrições abertas, né? Aí a pessoa escolhe a cidade que quer participar e já é direcionada para uma outra área do site, onde ele faz a inscrição. Aqui eu vou permitir só um detalhezinho. Quando ele chegar nessa área onde ele faz a inscrição, tem duas áreas lá, uma para inscrição paga, a outra gratuita. Vá sempre na inscrição gratuita, ok? A gente procura não... Aquela inscrição paga é usada muito excepcionalmente. Na verdade, hoje, 100% das pessoas que participam do nosso evento fazem através da inscrição gratuita, mas nós deixamos ali até uma forma das pessoas entenderem quanto elas estão deixando de pagar, né? Ou a oportunidade que elas estão tendo de participarem gratuitamente de um evento como esse. Mas enfim, vai para o Fórum Potência, clica na cidade e entra em inscrição gratuita. Comenta o valor pro pessoal, para quem faz a gratuita, o quanto ele tá deixando de pagar, porque eu sei o valor e o pessoal acha que não tem noção disso. R$350. E isso daí, como é feita essa inscrição gratuita? Ou através de divulgações como essa que você está nos dando a oportunidade de fazer, né? Então quem está aí nos ouvindo, etc., já tem essa dica de que a inscrição é gratuita. Ou é um convite que vem através diretamente dos patrocinadores ou dos apoiadores do evento. Entendi. Então, na verdade, assim... É por indicação, então? É por indicação, porque eu sempre lembro o pessoal lá no evento, é um chavão, né? Mas é preciso repetir, não existe almoço grátis, né? Então, quem está pagando essa inscrição que para a pessoa é gratuita? É o patrocinador lá, né? Ele que nos pagou para a gente poder organizar o evento e dentro do que ele nos pagou a gente consegue com que isso acabe sendo gratuito para o público, né? Então, na verdade, assim, quem está pagando isso é o patrocinador do evento, né? Que para o público acaba sendo gratuito. Mas ele deixou de investir R$350 para estar naquele evento. E além do mais, ainda tem 2 coffees ali gostosos, ali, ainda toma um cafezinho, come um salgadinho, né? Então, além de... Uma outra coisa só, se tivermos tempo, se me permitir, sim. Uma das coisas que o participante do fórum tem, né, além de todas as outras, após o evento ele recebe um e-mail com 3 links. Um link para ele baixar o certificado de participação no fórum. Isso, inclusive, para quem estuda ou faz estágio, tem valor, né, para comprovar horas. Um link para acessar as fotos do evento, que a gente tira várias fotos. Certamente a pessoa vai aparecer em pelo menos uma das fotos que a gente tirou. E um terceiro link, que era esse que eu queria destacar, todo o conteúdo das apresentações que é feito dentro do auditório, a pessoa vai ter acesso e vai poder baixar gratuitamente isso também. Além de conteúdos extras que os patrocinadores acabam mandando, como catálogos, vídeos, enfim. Então a pessoa, além de tudo que ela recebe lá de conhecimento no dia, depois ela ainda vai acessar todo o material que foi utilizado lá e mais alguma coisa ainda. Ou seja, como você falou, voltando lá, é uma imersão, é um banho de conhecimento que a pessoa tem. Ótimo. Hilton, para todo louco, a loucura é pouca? O senhor me inventa mais uma revista com mais 8.000 exemplares impressos, Isso. mais versão online, que o louco do Marcos Orsolon entrou junto. Eu acho que vocês não têm juízo, mas tudo bem. Não temos mesmo. Vamos lá. Ela teve a primeira edição piloto em dezembro de 2015 e a primeira edição publicada agora em abril de 2016, então nós estamos na segunda edição, que foi agora em maio. Isso, que tá chegando na mão do pessoal essa semana aqui. Quer dizer, chegou já a semana passada e tá chegando. Legal. Me fala dessa revista. Então, e a loucura completada, você nem sabe ainda. Esse evento já tem um fórum. Meu Deus do céu. Essa revista nova já tem um fórum. Amarra esse homem. Isso, exato. Interna, né? Esses 2 homens aqui. Então, mas a revista, o que acontece? Ó, aí vai de novo um pouco naquela lógica que a gente falou de ter o caderno do eletricista lá dentro da revista,
de ter juntado revista com o portal HM News, né? O que acontece? A gente entrou aí, né, com a revista Potência e todas essas outras coisas juntos, né? Portal, eventos. A gente entrou a fundo nesse mundo das instalações elétricas. Vamos resumir assim, né? Sim, claro. Mundo das instalações elétricas. E aí, com a observação sempre do mercado, do que as pessoas precisam, né? Isso também já é uma coisa que vem de muitos anos comigo e também com o próprio Marcos, né? É assim, tá bom, mas espera aí, não tem só instalação elétrica nesse mundo, né? Tem instalação de hidráulica, tem esgoto, tem gás, tem ar comprimido, tem ar-condicionado, tem incêndio, tem alarme, tem automação, tem instalação eletromecânica. Não tem só elétrica nesse planeta, né? Os prédios, as edificações, desde uma casinha até uma petroquímica, elas têm outras instalações que não só a elétrica. E aí a gente começou a fazer uma pesquisa, tipo, tem uma revista, tem um portal, tem um evento que fale para esse grupo de instalações como um todo, né? E a gente não conseguiu achar, né? Mais uma vez, um veículo que fala... Quando eu falo veículo, são as diversas mídias, né? Que conseguisse falar com esse mercado como um todo. O que eu quero dizer com isso? Tem uma revista que trata só de hidráulica? Até tem. Tem uma que fala só de incêndio? Até tem. Tem uma de ar-condicionado? Até tem. Mas tem uma revista que olhe para esse mercado de instalações prediais como um todo e que possa ajudar a linkar esses mercados. Porque hoje o pouco que tem de comunicação é isolado o setor. Só que aí no meu caso, né, como engenheiro que trabalhou em projetos, né, você tem todas as interferências numa obra, né? Não adianta o cara de elétrica querer trabalhar sozinho. Uma hora ele vai dar com um cano na cara dele ali, né? Com certeza. Ele não está sozinho dentro de uma edificação, né? Então, esse fato de que as instalações todas são integradas e que não tinha no mercado um veículo que tratasse as instalações de maneira integrada, nos levou à ideia de criar uma revista, um portal e, em seguida, um fórum que tratasse desses temas integrados. Ok? Esse é o diferencial da revista da instalação, que eu te agradeço a oportunidade de estar explicando. Como eu disse, alguém quer informação somente sobre o que está acontecendo em incêndio? Tá legal, tem uma revista de incêndio. Mas como que é o incêndio integrado com isso tudo? Enfim, esse conceito de que, assim como numa obra existem interferências entre instalações, a gente quis trazer esse conceito para um veículo que falasse de uma maneira integrada com o povo que lida com as instalações, né? E tanto é que na revista da instalação a gente trata também de elétrica, mas não só de elétrica. Quando a gente quer pôr uma lente em assuntos de elétrica, uma lente de aumento, a gente vai para a potência. Mas quando a gente quer integrar a elétrica no mundo de instalações, a gente vai para instalação. E aí então surgiu essa ideia. A gente por natureza, a gente gosta de parcerias, né? Para ajudar nisso. A gente fez contatos, né, e na verdade também foi procurado pelo Sindinstalação, que é o Sindicato de Empresas Instaladoras do Estado de São Paulo, reúne mais de 2, 3 mil empresas instaladoras, e calhou que eles estavam querendo lançar uma revista. E a gente tinha esse projeto. Então vamos juntar os trapos aqui. Então a gente tem a revista e você, Sindinstalação, passa a usar a nossa revista, dentro dela com direito a 10 páginas, para ser o órgão oficial da entidade que representa as empresas de instalação, né? Então fizemos essa parceria e aí lançamos a revista da instalação, que é, aí sim, mais do que qualquer outra coisa, uma insanidade no auge da crise econômica do Brasil, né?
Lançar uma revista que tem custos altos, logística, tudo complicado, né? Mas mais uma vez, graças a Deus, temos parceiros que são tão insanos quanto a gente, né? Alguns que de imediato abraçaram a ideia desse novo projeto, né? Entendendo que seria útil para o segmento de instalação como um todo, né? E começamos a luta. Já botamos 2 revistas na rua, estamos preparando a terceira. É revista igualmente à Potência, uma revista mensal, né? O que requer um trabalho grande, etc. E estamos devagarzinho, né? Como é uma revista nova, óbvio, leva mais tempo. Ela está na pista, acelerando para decolar, né? Mas como a irmã mais velha dela, a Potência, já é mais conhecida no mercado, ela ajuda, dá um empurrãozinho para ir ajudando nessa decolagem, né? Então a gente está, olha, mas muito feliz com, em tão curto prazo, o resultado que ela já está tendo, né? E a gente espera rapidamente, com a ajuda de como você aí está nos dando, né, a divulgar, que a gente consiga atender, e aí para nós, do ponto de vista de missão, né, com uma revista Potência que fala bastante bem com o mercado de elétrica, somado à instalação que abrange as outras, a gente entende que a gente está provendo, né, um serviço de conteúdo bacana para essa área, né, que tem milhares de profissionais e empresas no Brasil que não tinha ninguém falando com eles, que é esse mundo de instalações elétricas, né? Então a gente está muito animado, é um desafio, como eu falei, não é fácil, mas por outro lado, se fosse fácil também já teriam feito, né? Então, com certeza. Precisa de uns malucos mesmo de vez em quando para tentar fazer alguma coisa assim, mas está muito gratificante, viu? Muito gratificante. E o que a gente pode esperar do evento presencial? Então, o presencial é o seguinte, ele não se chama ainda, talvez a gente em algum momento vai ter o Fórum Instalação, ok? No momento, o fórum que é o da revista da instalação, ele se chama Fórum Predialtec, ok? Eu já ouvi falar já. Isso, se entrar no site www.predialtec.com, não tem o BR não, predialtec.com, lá tem informações sobre a Feira Predialtec e paralelo à Feira Predialtec vai acontecer o Fórum Predialtec. Se entrar também no nosso site, no forumpotência.com.br, lá também tem um botão para você ir para o Fórum Predialtec. O que acontece? Resumidamente, a Feira Predialtec está na sua 7ª edição, ela acontece a cada 2 anos, já é uma feira antiga, né? E ela, até o ano passado, até a última edição da Predialtec, ela trabalhava basicamente com a área de automação predial. Quando a gente lançou a revista da instalação, a gente também acabou, aí a gente já conhecia os organizadores da Predialtec, mas fizemos uma parceria e ampliamos o setor da Predialtec, que deixou de ser apenas automação, que é um setor importante, mas é um dos setores, e completou-se a feira Predialtec com as outras áreas ligadas à instalação, já que o nome da feira era Predialtec. Então essa Predialtec passou, desde essa edição de 2016, a cobrir todas as áreas relativas a instalações prediais, elétrica, hidráulica, incêndio, esgoto, ar-condicionado, que não por acaso são os temas da revista da instalação. Então ficou uma feira organizada pela Cardoso de Almeida, que é o organizador e dono da feira, Predialtec, e nós aqui da HM News ficamos responsáveis por montar o Fórum Predialtec, que vão ser 3 dias de eventos simultâneos à feira, cuidando de manhã de um macro assunto e à tarde de outro. Então, por exemplo, no primeiro dia de manhã vai ser aquecimento solar, aquecimento de água solar. À tarde do primeiro dia vai ser instalações fotovoltaicas. O segundo dia de manhã vai ser instalações de ar-condicionado. Segundo dia à tarde, instalações de incêndio.
terceiro dia de manhã, instalações elétricas, terceiro dia à tarde vai fechar com instalações hidráulicas e gás. Então a gente acabou montando um fórum, é o mesmo formato, né? Palestras de especialistas. Em cada bloco desse, né, de cada macro tema, vão ser entre 5 e 6 palestras, tipicamente de 30 minutos cada uma. Juntando isso. É o primeiro evento no Brasil com esse formato. Eu tô esperando se eu terminar de falar para eu perguntar isso, porque eu não vi evento dessa forma. Não tem. Assim como a revista da instalação é inédita, vamos dizer assim, né? Não tem nesse formato. O Fórum Predialtec não tem. Sempre destacando isso. Alguém pode falar, mas tem um evento que é específico de ar-condicionado. Ok, tem um evento que é específico de ar-condicionado. Excelente. Agora, de novo, um evento que reúna todo mundo num lugar só ao mesmo tempo, não tem. É inédito. Nunca teve um evento com esse formato no Brasil. E qual é a ideia aqui, né? A ideia é o pessoal que trabalha com elétrica assistir às palestras de hidráulica. O pessoal de incêndio assiste a de fotovoltaico. Por quê? Vão ter interferências, um tem que saber o que o outro está fazendo, entendeu? E assim por diante. Mais uma vez, a gente está usando o evento presencial, no caso o fórum, para integrar as pessoas, integrar os sistemas, né? Esse, no fundo, é o papel da Revista da Instalação, do portal da Revista da Instalação e do Fórum Predialtec. É olhar o setor integrado como um todo, não pegar e falar só de um, né? Claro que ao longo do tempo, pode ser que a gente aqui organize um evento específico de, incêndio. Pode ser, de repente. Mas a nossa ideia sempre como estratégia é tratar do setor de forma integrada. Aí tanto na feira, porque é uma feira integrada com esse conceito, nós não conhecemos, e esse fórum também não conhecemos um evento desse tipo. Então, a ideia é fechar mais uma vez, repetimos a dose. Temos uma revista para isso, um portal para isso, um evento presencial para isso. Ok. E tem mais coisa em breve aí, mas vamos parar por aqui, porque senão... Então é o seguinte, depois de todo o know-how que nós apresentamos aqui, assim, eu quero saber a sua opinião num assunto que dependendo da visão, dependendo da ótica, ele é até polêmico. Sim. Mas eu não queria abordar a parte polêmica, eu queria abordar a parte prática do assunto, que é o que a gente vive. Eu sou eletricista há 5 anos, até o ano passado eu atuava como eletricista. Hoje eu continuo me especializando, mas sem atuar porque eu gosto muito e eu acho que eu nasci foi pra isso, não adianta. É o seguinte, hoje no Brasil, infelizmente, e essa é a parte polêmica que eu não quero tocar. Sim, infelizmente, um eletricista vira eletricista pelo simples fato de comprar uma chave Philips, uma chave Fenda e um alicate, e ele já se diz eletricista. E tem cliente que paga por esse tipo de mão de obra. Correto. Ok. A gente sabe, inclusive tem uma matéria do senhor fantástica, quem não leu, eu recomendo ler, sobre o eletricista nos Estados Unidos. Isso. Comentando como é lá e como é aqui, enfim. São diferenças absurdas em questão de qualificação, de pré-requisitos. Inclusive, outro mundo, né? Outro mundo. Inclusive de responsabilidade técnica em cima da execução, em cima da instalação. Correto. Mas enfim... Num mercado igual o nosso, que é saturado de mão de obra pouco qualificada, todo esse trabalho que o senhor faz, revista, e que vai na contramão da digitalização de tudo. Hoje tudo é digital e o senhor está indo, acabou de demonstrar agora num evento ímpar, de imersão extrema, que é o Fórum Predialtec, que o senhor acabou de comentar. Eu posso considerar que o Grupo Game News ouviu e sentiu essa necessidade do pessoal com baixa qualificação e por isso está promovendo tudo isso, ou o buraco é mais embaixo e o senhor está vendo, vocês do grupo estão vendo coisas que eu ainda não percebi
pela magnitude que é o nosso mercado, por quão complexo é a instalação. O senhor bem citou que numa construção civil, da mais simples à mais complexa, tudo conversa, tudo é interligado e, infelizmente, no dia a dia, na prática, a gente não tem essa visão dos profissionais. Correto. Né? O que o senhor me diz disso tudo? Legal. Acho que tentando resumir um pouquinho, porque o assunto realmente é muito vasto, mas é assim, o caderno do eletricista na revista, o fórum que nós chamamos de Fórum Eletricista Consciente, né? Fórum Potência Eletricista Consciente. Isso faz parte de um programa chamado Eletricista Consciente também, né? Que foi criado no começo desse ano, que é uma parceria entre a HM News, o Procobre, Instituto Brasileiro do Cobre, que faz um trabalho há anos, eu sou consultor inclusive deles até hoje, né? Que é um trabalho de levar conhecimento técnico para as pessoas, e junto com a Abracopel, que é a associação que visa a segurança das pessoas, né? A gente formou esse grupo e deu a ele o nome de Programa Eletricista Consciente, onde o detalhe está, para responder a sua pergunta, nessa palavra consciente, ok? Porque é exatamente nesse panorama que você colocou de que ainda há, né, essa visão de que basta eu cortar um fio, ligar a lâmpada, acender, tá tudo certo, né? Que te qualifica para ser uma pessoa que trabalhe com eletricidade, né? Então, entendido que a segurança do trabalhador e de quem vai usar a eletricidade das edificações é muito mais do que isso, né? Do que puxar um fio. E entendido que não adianta, isso é uma leitura do mercado, é uma constatação, ok? O mercado, principalmente os fabricantes de materiais elétricos, e quando eu falo material, é tudo, é material, é ferramenta, é instrumento, é aparelho, é equipamento, é tudo, né? É assim, por anos, e aí cai um pouco numa resposta anterior que a gente já falou. Por anos e anos e anos e anos e anos, vem se trabalhando para orientar o engenheiro, o técnico, o tecnólogo, etc., a convencê-lo a comprar produtos de qualidade, seguros, que funcionam, que têm tecnologia, ok? Para que, ao comprar isso, ao termos no mercado produtos, soluções, sistemas, instrumentos, né? Que sejam da mais elevada qualidade, isso tudo resulte lá no fim em maior segurança para as pessoas e para as edificações, ok? Então esse trabalho foi feito ao longo de muitos anos e vem sendo feito. Só que chegou um determinado momento, e aí que é a resposta para a sua pergunta, chegou-se num determinado momento que fala assim, ok, eu construí isso tudo, eu sou um fabricante, eu tenho o melhor produto, eu sigo as normas, eu dou tudo de mim para fazer o melhor. Aí o projetista dá tudo dele para seguir a norma, para dimensionar certinho, fazer o melhor projeto do mundo, ok? Só que aí, na hora que chega na obra, por uma qualificação inadequada da mão de obra, tudo isso que foi investido para que no final resultasse numa segurança para todo mundo, vai por água abaixo se o instalador fizer aquilo errado, ok? Então não adianta você investir milhões e milhões e milhões em pesquisa, desenvolvimento, fábrica, produtos, processos, projetos, softwares, CAD, BIM, tudo que você imagina. Se na hora que vai lá instalar, o instalador esquece de apertar direito o parafuso, pronto, foi por água abaixo. Então existe uma percepção já faz algum tempo do mercado
de que nós temos que investir tempo, dinheiro, recurso, vontade e tudo mais para qualificar a mão de obra. E aí passa por todo mundo que trabalha nessa mão de obra. E aí uma das figuras centrais é a pessoa do eletricista, ok? Que, não, de novo, vou dar um exemplo concreto. Não adianta nada todo mundo fazer, investir, fazer blá, 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 em ter um DPS, ok? Uhum. Que é maravilhoso, vai ter um monte de benefícios. Se o eletricista não conhece o DPS, ou se ele conhece o DPS, ele não sabe como liga o DPS, ou ele liga o DPS do jeito errado. Então o conceito foi, nós precisamos educar tecnicamente a mão de obra ligada a instalações elétricas e no nosso caso aqui, num segundo momento, a não só instalações elétricas, as outras instalações também. Daí surgiu então esse projeto de que, no nosso caso aqui, a gente deveria focar, dar muita atenção para, vamos ficar no segmento, de eletricista e passar para ele, por todas as formas que esse eletricista tem acesso à comunicação, e a gente viu que eletricista, ele lê revista, ele frequenta sites e ele adora eventos, né? E se tiver mais alguma forma que a gente descubra do que ele gosta, nós vamos fazer também, entendeu? O senhor já pensou em sinal de fumaça? É quase, porque é uma maneira bacana também, de repente. Então daí surgiu isso, ou seja, o que é isso? Além de um trabalho, né? Trabalho, além de um negócio, na verdade, em primeiro momento, isso é quase que uma missão, né? É uma necessidade que nós e um grupo importante de parceiros aí que nos apoiam, né? Sentiu de que chegou a hora de fazer alguma coisa para melhorar muito, e não é pouco, é muito, o nível da mão de obra. Então daí todo esse trabalho, que não é o acaso, tá? Então assim, tem uma lógica nisso tudo e tem outras coisas acontecendo em paralelo ainda, nesse trabalho que é incentivar a formação de associação nessa área. Tem um estudo em desenvolvimento em paralelo que é para verificar como tornar eletricista uma profissão efetivamente organizada através de sindicatos com representatividade, enfim. Então é toda uma série de ações que depois em um outro momento, se quiser, podemos tratar, que visa valorizar o eletricista como uma categoria, como uma profissão. Para quê? Para que, uma vez valorizados, eles possam aplicar os produtos da maneira certa, executar os projetos da maneira certa. Para quê? Para que as pessoas e as edificações sejam seguras. Então é um movimento, como você falou, é mais embaixo o buraco, eu não diria, é mais em cima o assunto. A gente quer ajudar a elevar o nível efetivamente. Para quê? Para que não tenha essa figura daquela pessoa que, porque puxou um fio e ligou uma lâmpada, se intitula eletricista. Isso, o alvo, o meu pessoal e nosso aqui na HM News um dia, né, nós pegarmos aquele artigo que eu escrevi sobre o eletricista nos Estados Unidos, né, e dizer, olha, agora no Brasil é assim também, né? Então é para isso que a gente está trabalhando. Hilton, quero muito agradecer a participação do senhor aqui hoje no programa. Para mim, que já acompanho o trabalho do senhor há um bom tempo, está sendo uma satisfação imensa entrevistá-lo. E eu quero deixar o espaço aberto para suas considerações finais. Bruno, na verdade eu retribuo agradeço a oportunidade, foi muito legal, adorei participar em meu nome, em nome do Marcos, em nome do nosso time aqui da HM News, que como eu sou corintiano, né, eu vou usar aqui, tem um bando de loucos aqui, né, que em todos os sentidos, que faz parte aqui do nosso time, né. Então eu agradeço a oportunidade por ter falado de todos esses assuntos, agradeço demais mesmo. E olha, estamos aqui de portas abertas para todas as iniciativas, todo mundo que quiser ajudar nesse trabalho de levar informação, conhecimento para esses setores todos ligados a instalações. Estamos de portas abertas. Por favor, sugestões, comentários, críticas.
é tudo bem-vindo, a gente encara isso sempre do lado positivo, construtivo, e o que a gente deseja só é que a gente possa contribuir para o mercado como um todo crescer, né? Porque aí todo mundo ganha, os números de acidentes, mortes, enfim, vão diminuir, a gente deve deixar de ser responsável por uma série de coisas que hoje acontecem devido à falta de conhecimento, sobretudo, nessas áreas ligadas a instalações. E eu parabenizo você, o trabalho que vocês têm feito também é muitíssimo importante, como mais uma dessas peças que a gente tem no mercado, mais um dos veículos aí para levar esse conhecimento e elevar o nível em todos os sentidos do mercado. Muito grato mesmo, Bruno, pela oportunidade, viu? E estamos de portas abertas aqui para vocês também. Isso, eu que agradeço, Hilton. Eu conversei com o engenheiro eletricista Hilton Moreno, professor palestrante, membro do Comitê Brasileiro de Eletricidade da BNT e sócio-diretor da Hilton Moreno Consulting e do Grupo HM News. Já acessou nosso site hoje? papodeeletricista.com.br. Na nossa página, além de acompanhar os programas semanais e as edições especiais, você fica sabendo um pouco mais sobre o nosso podcast, descobre como participar dos programas, tem acesso a todas as nossas redes sociais e pode entrar em contato com a gente. No site, também é possível assinar nosso programa, acompanhar a agenda dos próximos eventos, cadastrar seu e-mail para receber conteúdos exclusivos e ficar por dentro dos bastidores das gravações. Não perca tempo, acesse agora mesmo papodeeletricista.com.br. Uou, que entrevista, hein, amigo? Que entrega de conteúdo foi esse? Nesse exato momento, essa é a entrevista mais longa que eu já fiz e a mais desafiadora pra mim. E aí, o cara entende ou não do assunto? É visionário ou não? Curte um desafio? Cara, o empreendedorismo corre solto na vez desse cara, viu? São por entrevistas assim que esse podcast foi criado. Que venham outras entrevistas, mais outras e outras como essa. E aí, qual a sua opinião sobre essa entrevista? Compartilhe ela comigo, cara, eu não guardo ela só pra você não. Vai lá no nosso site, ou no nosso canal do YouTube, ou na nossa página no Facebook, Instagram, enfim, e diga o que achou. Eu vou ficar muito, mas muito satisfeito com essa entrevista, principalmente depois que eu ler o seu comentário sobre ela. Conecte-se a um novo mundo. Já temos conteúdo novo no nosso blog. Semana passada, eu comentei com você sobre o nosso blog, onde teremos conteúdos exclusivos e semanais sobre o Papo de Eletricista. No decorrer dessa semana, 2 novos vídeos foram postados lá no blog. No primeiro, eu apresento o blog e falo um pouco dos tipos de conteúdos que serão disponibilizados por lá. Já no segundo vídeo, eu explico o que é um podcast e as vantagens em consumir conteúdo nesse formato. Assista aos vídeos, também deixe o seu comentário por lá. Acesse o nosso blog, papodeeletricista.blog.br papodeeletricista.blog.br. E aí, você é daqueles que gostam de acompanhar os bastidores das gravações? Acompanhe o meu dia a dia de trabalho e os bastidores das gravações dos podcasts aqui no estúdio pelo aplicativo Snapchat, em seu smartphone. Lá no Snapchat, procure por B_Eletricista. B_Eletricista. Ou se preferir, acesse o nosso site e siga todas as instruções por lá. papodeeletricista.com.br. O podcast de hoje vai ficando por aqui.
com aquela sensação momentânea de dever cumprido. Mais uma vez, agradeço a participação do Wilton Moreno, sócio-diretor do Grupo HM News. Sábado que vem, mais uma entrevista aqui no nosso podcast. Um abraço e até mais. E chegamos ao fim de mais um podcast. Mantenha-se conectado através do nosso site papodeeletricista.com.br. Ouça os episódios anteriores, acompanhe os bastidores das gravações e siga-nos em nossas redes sociais. Acesse e participe do próximo podcast, que vai ao ar sábado que vem, às 5 da tarde, horário de Brasília.